Vamos falar agora de conflitos. Quando a gente olha conflitos, eu vou fazer um paralelo com você. Eu sou casado há 28 anos, 2 anos que eu namorei com minha esposa. Então eu conheço minha esposa há 30 anos. Há 30 anos que eu a conheço, que eu faço uma gestão de pessoas com ela. Por que isso? Porque muitas vezes, por um pequeno detalhe, pode haver um conflito. E esse conflito, às vezes, pode até escalar. O que eu estou querendo falar para você? Se eu não tomar muito cuidado, vai ter bate-boca e eu vou acabar dormindo de novo no sofá, como já aconteceu muito tempo durante esses 28, 30 anos que a gente se conhece. Marcela, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala, tem que tomar cuidado como você fala, na hora que você fala, é assim. Eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque senão atritos ocorrem muitas vezes por bobeira. Marcela, mas o que tem a ver sua esposa com o ambiente de trabalho? É a mesma coisa. Eu diria que é muito pior no ambiente de trabalho, por quê? Porque lá são pessoas onde as relações são diferentes. Então, são colegas de trabalho. E quando eu tenho colegas de trabalho, o cuidado tem que ser ainda maior. Maior para quê? Para que o grupo trabalhe de uma forma muito harmônica, para que seja benéfico para todo mundo. Para que todo mundo se desenvolva, para que se tenha oportunidade de compartilhar opiniões e que se entregue o que a empresa espera. Essa correlação que eu estou fazendo, ela existe, e no ambiente de trabalho os conflitos precisam ser também controlados, e conflitos, quando eles atingem um certo ponto, eles passam a ser nocivos para todos os envolvidos. Então vamos dar uma olhadinha nos próximos slides e conhecer um pouquinho mais sobre conflitos. Conflitos dentro de gestão de pessoas. Esse é um item que o líder tem que tomar um especial cuidado em fazer a monitoração e principalmente em tomar ações quando necessário. Mas o subordinado também tem que entender o que é esse item e se comportar de acordo. Quando a gente fala de conflito, quando a gente fala de conflito é algo natural dentro das empresas. Mas ele tem também um lado muito positivo, se bem controlado. Marcelo, você está falando para mim que o conflito, até um determinado, ele é benéfico à empresa e aos subordinados e ao líder? Sim. Se ele passar desse ponto, é o que a gente vai ver, pode gerar consequências que não são boas para nenhuma das partes. Quando a gente fala de projetos, vamos pegar um exemplo. Eu estou falando para você que conflitos é algo natural, é algo que ocorre nas relações entre seres humanos. Quando a gente pega, por exemplo, um projeto, o projeto tem início, meio e fim, independente do que seja, desde a construção de uma casa até o desenvolvimento de um novo serviço ou um novo produto. Tem início, meio e fim. Em todas essas fases há conflitos. Se a gente observar aqui, eu tenho conflito, por exemplo, no início do projeto, na formação da equipe do projeto e na própria descrição do projeto. Eu tenho problema com cronograma, eu tenho problema com prioridades, com conflitos relacionados a como fazer o trabalho, e eu tenho também conflitos pessoais de custo e também de procedimentos, como fazer as atividades. Isso no início que a gente está falando aqui para você. O projeto nem começou a decolar, mas os mesmos problemas ocorrem com mais ou menos intensidade em todas as fases. No início do projeto, no meio do projeto e no final do projeto também. Por quê? Porque há relações entre pessoas e cada pessoa é um universo à parte, e esse relacionamento tem que ser muito bem construído e monitorado dia a dia. Quando a gente olha esse quadro que você está vendo aqui, é onde a gente queria detalhar um pouco mais. Olha que interessante, ele está falando que as relações de trabalho, ou melhor dizendo, os conflitos
que podem ser gerados por uma equipe ou por duas pessoas tem até um ponto uma parte benéfica para todas as partes. A partir daquele ponto, não. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui para você, ó, imagina que eu estou numa mesa, eu tenho funcionários de um mesmo setor trabalhando, discutindo na reunião a melhor forma de se resolver um problema, e um desses funcionários é o líder, que é essa pessoa aqui. Até um determinado momento, as pessoas vão trabalhar juntas, as pessoas vão se comprometer, as pessoas vão trabalhar nas ideias que foram dadas, as pessoas vão ter um nível de energia muito grande, as pessoas vão se sentir bem, as pessoas vão entender que aquele ambiente é um ambiente favorável a qualquer ser humano que queira se desenvolver. Até esse ponto aqui. Depois desse ponto, eu posso ter problemas mais sérios. Marcelo, então, até esse ponto eu tenho comprometimento, eu tenho um ambiente de trabalho positivo e eu tenho as relações preservadas. Marcelo, que raio de relações são essas? As relações que se tem entre duas ou mais pessoas. Então, até esse momento, eu, por exemplo, se eu for olhar aqui, as relações entre essas pessoas aqui está saudável, eu não tenho problema nenhum. Só que, a partir do momento que eu saio desse ponto, que é meu ponto ótimo aqui, e vou pendendo para o outro lado, para esse lado aqui, eu vou tendo uma série de problemas. Vai aumentando a carga negativa no ambiente, vai gerando discórdia, o comprometimento é abalado, as relações começam a ficar deterioradas e o ambiente de trabalho se torna péssimo. Por quê? Porque o conflito não foi controlado. Marcelo, quem é que tem que controlar esse negócio? Quem tem que controlar, num caso desse, é o líder. Mas cada pessoa tem que entender o seu papel dentro de um negócio. E tem que saber até onde colabora, ou seja, até onde ajuda a empresa e aos colegas e a partir de que momento que começa a gerar mais problema do que solução. Quando eu tenho esse cenário aqui, que eu passei do ponto de intervir no conflito, o que eu tenho? Eu tenho falta de comprometimento, o ambiente começa a deteriorar e as relações também começam a se perder. Marcelo, é só isso que acontece? Não. Isso pode, quando isso acontece que eu estou pintando aqui, ó, olha na tela, quanto mais isso se agravar, as consequências podem ser muito piores. Não é só a pessoa A vai deixar de falar com a pessoa B. Isso aqui pode descambar para coisas muito piores. Marcelo, dá um exemplo. Vou dar 2 exemplos para você que eu vivenciei. Primeiro, bate-boca na equipe e pior ainda, quando isso ocorreu, eu tinha convidados na reunião, bate-boca muito feio e o segundo caso, que foi o pior deles, foi chegar a vias de fato. Ou seja, 2 pessoas dentro da mesma equipe, da mesma reunião, chegaram a se agredir. E nesse caso, só para ser bem aberto com você, os 2 foram mandados embora. Qual é a lição que se tira? A lição é que conflito ele é benéfico até um ponto, de um ponto para lá ele torna-se algo muito amargo que tem que ser visto com cuidado. Então você que é líder, é sua obrigação gerenciar conflito. Você que não é líder, é subordinado, dê a sua parcela positiva para evitar que o conflito descambe para onde vai prejudicar a todos, não só ao líder. Conflitos, a marca de conflito é uma discordância entre 2 ou mais partes. Agora, um aspecto muito interessante que foi colocado aqui é que esse problema, o conflito existe em todos os níveis de uma organização. Marcelo, quer dizer que isso ocorre lá com o CEO? Eu vou falar para você, ocorre muito mais do que isso, ocorre do CEO com os acionistas.
E a pergunta que você pode me fazer, Marcelo, mas pode descambar nesse nível também? Pode. Pode sim, eu já participei de reunião de diretoria que só faltou um morder o outro. Então esse é um tema que precisa ficar sob a vigilância da liderança, principalmente, constantemente, diariamente, porque se baixou a guarda, algo pode descambar. E é por esse motivo que o gerenciamento, a gestão de conflitos é algo básico. Quando eu falo básico, é a espinha dorsal de qualquer líder. Quando a gente fala em tipos de conflitos, eu posso ter os mais variados conflitos dentro de organizações. Eu tenho o conflito pessoal, que é um conflito que a pessoa ela não está bem com ela mesma. E exemplos desse tipo de conflito é estresse, é muito cansaço, é exaustão, ou é diferença mesmo de valores do que ela está fazendo do que ela gostaria de fazer. Isso gera muita pressão interna. Conflitos interpessoal. Conflito interpessoal é de uma pessoa com a outra por inúmeros motivos. Uma pessoa entra em atrito com outra por motivos como diferença de ideias, diferença de soluções, diferença de religião, diferença de cor, diferença de classe social, diferença de geração, diferença de beleza, diferença de formação, diferença de local de formação. Fulano se formou em tal universidade e o outro não. Eu tenho diferença também que geram conflitos relacionados à entrega, ou melhor dizendo, entregas. Eu tenho um funcionário que entrega muito mais resultado que o outro, isso causa ciúmes e causa um inferno para o gestor fazer uma boa administração do que está ocorrendo. Então, eu tenho uma série de fatores que podem fazer com que as pessoas tenham esse conflito interpessoal, e às vezes eu tenho também nessa classificação um conflito interessante, que é o conflito entre grupos. E isso ocorre também. Por quê? Porque eu posso ter, imagina que eu tenho aqui um departamento e aqui eu tenho outro departamento, e eles podem ter conflitos e divergências que não foram resolvidas. Quer ver um exemplo? Muito tempo atrás eu trabalhei num local e um setor, isso faz muito tempo, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, que eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar num setor e o outro setor era um setor muito melhor do que o meu. Muito melhor em que sentido, Marcelo? Eles entregavam muito mais resultado do que o meu setor entregava. E isso gerava um atrito muito grande entre os dois, principalmente entre os dois supervisores na época. Por quê? Porque ninguém quer ficar com uma visão de que não está entregando resultado ou não está entregando quanto deveria entregar. Isso gerava bastante conflito entre esses dois setores. É um exemplo que a gente vê aqui. Conflito organizacional, aqui é uma visão entre as pessoas e a empresa, então pode e há muito atrito entre as pessoas que estão trabalhando e a empresa. Eu posso ter os mais diversos tipos de atrito, atrito do subordinado com a empresa, do líder com a empresa. Por quê? Porque eu posso ter, muitas vezes, divergência de como atuar. Um líder, ele pode ter um estilo para entregar resultados que é diferente do estilo que, muitas vezes, a empresa quer que seja adotado. Eu posso ter conflito também do que os funcionários enxergam que seja valor para o cliente e uma determinada ação que a empresa está fazendo. Marcelo, mas isso não conflita? Isso não deveria existir? Realmente não deveria existir, mas há casos em que ocorre. Quer ver um exemplo que aconteceu? Eu já vi isso acontecer por vários meses. Eu tenho uma empresa aqui e eu tenho um cliente aqui. E mensalmente eu tenho que entregar resultado. Então, no fechamento do mês, eu tinha uma série de materiais aqui que não deveriam ir para o cliente. Por quê? Porque eles estavam com problema
de qualidade, eles tinham um pênalti de qualidade e eles foram enviados para o cliente para fechar o número do mês. Então você imagina o conflito que isso pode gerar para um funcionário que tem os valores sólidos e que não concorda com que isso ocorra. Isso gera um conflito enorme e já gerou, já presenciei esse tipo de coisa para fechar o número do mês. E aí a pergunta que você pode me fazer é: Marcelo, você já viu isso acontecendo? Deve ser numa empresinha de fundo de quintal, numa oficina mecânica. Não, uma multinacional muito grande. Em multinacional gigantesca você vê esse tipo de coisa acontecendo. Isso é errado e gera muito conflito.